Boa noite, Sucar, seja bem-vindo. Ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me inunda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar. Boa noite, Dona Mariazinha, seja bem-vinda. Que seguir. Alexa, continue. Quis saber pra onde ir. Alexa, continue a reprodução da música. Olá, boa noite. Alexa, reproduzir aos pés do monte. Não sei o que houve aqui, deixa eu ver. Eis-me aqui, minha dor serena. Boa noite, Dona Mariazinha. Boa noite a todos os nossos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma noite do nosso estudo do Livro dos Espíritos. É com muita alegria e amor no coração que nós iniciamos os estudos e damos continuidade na divulgação da doutrina espírita. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que esclareça as nossas mentes e que esteja conosco em todos os momentos deste estudo e da nossa semana que vai iniciar, que está iniciando aí, né? Neste domingo. Eita. Deixa eu só silenciar aqui, silenciei.
as notificações. Boa noite, Macedo, seja bem-vindo. Vamos hoje dar continuidade, né, com a presença do Cristo, agradecendo aos benfeitores que organizam os trabalhos do Jornal Centelha Divina, da União Espírita Alagoense, e rogando a intercessão dos nossos mentores para esse início de semana, para o início dessas atividades e para o nosso entendimento. Que os nossos corações, nossas mentes estejam abertas para a compreensão da mensagem que receberemos nessa noite, através dessa questão que vamos estudar de O Livro dos Espíritos. Nessa noite a gente vai ler somente uma questão, porque ela é enorme, é a questão 148, ela é bem grande, e depois vamos ver a interpretação de Miramês. Vamos lá, boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Vamos à questão 148, ainda falando do materialismo. Na semana passada nós falamos do materialismo no sentido de que as pessoas normalmente de ciência, né, os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que acabam se envolvendo em muitos estudos, elas acabam entendendo e se apegando mais ao materialismo, não levando em consideração a existência de Deus, nem da espiritualidade, né? Então a gente entendeu que tudo isso decorre da nossa vaidade, do nosso orgulho, do entendimento de que nós podemos muito, de que nós podemos tudo, quando na verdade, em alguns momentos, nós somos convidados a perceber que nós não somos tanto assim, né? Que nós não temos o controle sobre todas as coisas. São diversos os momentos em que nós somos convidados a entender isso. Então, que a gente passe a perceber, né, a importância da humildade em relação a Deus, em relação às coisas que nos acontecem também, em relação à espiritualidade que nos cerca, certo? Vamos à questão 148, que ela é bem grandona, tem uma nota de Kardec que é bem grande nessa questão. Vamos lá. 148, Kardec pergunta aos espíritos: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então Kardec pergunta, né? Não era para a gente entender, na verdade, diferente, né? O materialismo não deveria ser para nos mostrar a superioridade de algo acima de nós que criou tudo, que criou todas as coisas e que cria, né? Não era para a gente entender isso a partir do materialismo, né? E a gente, na verdade, entende que não existe nada, que as coisas surgem somente pela manifestação da matéria. Então vamos ver o que é que os espíritos respondem. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. Outro dia eu fiz numa interrogação no ESD, que eu acho interessante sobre isso. A ciência, né, concluiu que o surgimento do universo se deu através do Big Bang, dessa explosão, dessa movimentação de elétrons, né, que causaram uma enorme explosão que fez com que se formassem todo o universo e multiversos existentes. E aí eu perguntei, e o que era que tinha antes do Big Bang? Que
como foi que esses elétrons chegaram lá no nada, né? Como alguns dizem, antes que só existia o nada. E aí chegou esses elétrons como? Né? Essa é uma pergunta muito interessante para a gente pensar sobre o nada, para a gente pensar sobre a existência do todo, do universo inteiro, dos multiversos, né? E para a gente entender o quanto isso nos apavora. Não saber, não compreender, para muitos é um motivo de angústia, né? E aqui diz, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. Os espíritos falam isso sobre nós, sobre a humanidade. E os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que os bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. Então, as pessoas normalmente só são materialistas para que possam preencher essas ideias, essa ideia do vazio. Quando, na verdade, quando a gente para se questionar, o vazio se torna maior ainda, né? É uma âncora, algo que é seguro, algo que é visível, que é palpável, né? A matéria tem essas características, então é algo onde a gente pode se agarrar, não é aqui. Não tem esse negócio de espírito, não. Porque tudo que fugir um pouco das nossas percepções, dos nossos sentidos, a gente já se assombra, né? Eu acho engraçado os espíritos que dizem assim, pelo amor de Deus, eu não quero ver espírito, não. Se eu ver um espírito chegar aqui, eu saio correndo. Né? Então, a gente tem essa questão de querer ver, palpar, tudo que fugir disso parece que não pertence, né? Que não é muito legal, que é algo fora do comum. Kardec agora vai iniciar uma nota bem grande que ele tem sobre essa questão. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além deste fio. Procuraram saber se restava alguma coisa e como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse, porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de serem generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois, em parte alguma, instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germen de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo,
Poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o quê? Depois de mim nada. Nada mais que o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Em breve não restará nenhum vestígio da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo ruído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo, o que em muitos gera dúvida. Possuímos uma alma? Está certo, mas o que é a nossa alma? Tem forma ou alguma aparência? Era um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isso, o que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós é o nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, a felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende nesse último sentido, mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém voltou de lá para dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o enxerguemos não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso?
Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Esse fechamento que Kardec dá para essa questão, né? Um grande fechamento mesmo. Todos esses questionamentos acerca das ideias materialistas são muito importantes para que nós possamos pensar e reafirmar os princípios da doutrina espírita em nós, né? Que sentido faria toda a nossa existência, o bem que nós queremos fazer, quando a gente se segura para não torcer carinhosamente o pescoço de alguém? Por que a gente se seguraria se não tivesse a ideia de que algo nos espera depois, mesmo sem entender completamente? Que sentido moral, que ideia é essa que nós temos, instintiva dentro de nós, de que existe algo a quem nós devemos fidelidade, respeito, de que existem leis às quais nós estamos submetidos? Se a gente não tivesse essa ideia inata em nossas consciências, nós sairíamos por aí fazendo um monte de coisas, torcendo carinhosamente os pescoços, mas um pouquinho até mais, porque o bem não faria sentido nenhum. Nós viveríamos somente para a satisfação dos nossos desejos, porque é isso que a matéria faz. É isso que a matéria nos pede. Então, por que esse desejo inato? Por que quando Kardec pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem na consciência dos espíritos. É daí que vem esse nosso senso moral, às vezes alguns um pouco ainda imaturos, outros mais amadurecidos para a moralidade. É daí que vem o nosso próprio entendimento sobre Deus, sobre a vida futura, sobre as consequências dos nossos atos aqui na Terra, como depois que nós desencarnarmos. Eu presenciei um momento e os questionamentos de um materialista próximo à morte. E ele perguntou: me diga aí o que é que vocês espíritas acham que vai acontecer depois que eu for. E muitas questões apareceram e muitas conversas interessantíssimas e agradáveis sobre as ideias do materialismo, de quem é muito apegado à matéria, e as ideias que o Espiritismo nos traz como certeza da vida futura e das consequências que nós temos que passar pelo nosso plantio, pelos nossos atos, né? Então, aqui no texto, Kardec fala sobre a pessoa que chega, o materialista, quando chega a enfrentar o fim da vida e se questionar: para onde eu vou mesmo? Tudo isso aqui vai acabar? Toda essa construção, tudo que eu aprendi, todas essas coisas vão para o vazio. Então, por que eu fiz tudo isso, né? Por que eu estudei? Por que eu aprendi tanta coisa? Por que eu tive tanta vontade? Com que intuito? Qual era o propósito de tudo isso? Né? Por isso que as pessoas hoje em dia ficam procurando esse tal desse propósito, sem entender que o propósito é nosso próprio crescimento,
nosso próprio amadurecimento, despertar das virtudes nos nossos corações. Vamos ver a interpretação de Miramês para a gente concluir essa noite com a questão 148 maravilhosa e próxima semana iniciarmos o capítulo 3 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. O estudo sério não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. E para provar o que mencionamos, podemos constatar nos bastidores desta universal maior quantidade de sábios espiritualistas do que o contrário. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa ou lhe falem mais alto o orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que se refere à humanidade. Não sabe ele que ninguém descobre nada, tudo já se encontra às vistas para todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua vontade e muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam esta afirmativa. As verdades estão disseminadas como que escritas nos fluidos cósmicos oriundos de Deus. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Assim, Deus nos fez e nos ajuda a compreender suas leis espirituais e eternas. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos, mas nem por isso deixam de ser eternos na eternidade do Criador. O tempo falar-lhes-á mais alto. E com a cooperação desse tempo haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente serão os mais sinceros propagadores dessa verdade absoluta da existência de Deus e da continuação da vida. No que tange à reencarnação, é o mesmo homem negando, porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida pela terra, não deseja voltar a ela como um desconhecido. Quer, mesmo sendo sábio, repetir o ato da criança quando faz um mal feito, esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais. Ficará preso pelas suas próprias ideias até descobrir a verdade que o libertará da ignorância que o iludiu por tanto tempo. É certo que o homem sem instrução pode possuir mais fé que o douto, por lhe faltar mais conhecimento e viver mais pela credibilidade. A razão é, pois, uma transição perigosa em cada criatura, que ele quase sempre usa para o negativismo até a maturidade, quando começa a surgir a intuição divina, fundindo na consciência a certeza da luz e a confiança nos poderes superiores. A razão é falha quando aparece o espírito investido em modalidades diferentes do que é a matéria. É a mesma matéria quintessenciada sobre as bênçãos de Deus. É o progresso da alma, senão o despertamento, ascendendo para a luz maior. É Deus em nós e nós em Deus, sentindo e respirando a glória da vida. Quem já despertou para a existência da alma, confirmada pela fé,
não pode ser atingidos pelas influências do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e o coração irradiando amor. Realmente, depois que nós despertamos para o entendimento do Espírito, não tem mais como o materialismo achar acesso em nossos corações, em nossas mentes, na nossa razão. Não faz mais nenhum sentido para nós o materialismo depois que nós entendemos os planos e a vontade de Deus para nós. Que somos efetivamente espíritos vivendo jornadas em corpos físicos diferentes, em busca da nossa plenitude, que é nos aproximar do nosso Criador. Em grau de perfeição, é claro, relativo, mas em plena felicidade, em plena alegria, em pleno gozo de todas as suas faculdades mentais, morais, psíquicas, em um estado de angelitude. Então, não há mais espaço para o materialismo. Muitas vezes, alguns de nós, ainda nos momentos de dúvida, de desespero, se questionam. Tentem voltar aqui na questão 148. Releia o comentário de Kardec. Questione a sua própria mente sobre todas essas questões do nada, dos motivos da nossa vida, das nossas decisões, dos fatos que vão nos acontecendo, de coisas muitas vezes inexplicáveis, que cada um de nós aí vai entender. E vamos orar. Vamos orar e nos conectar com Deus para fortalecer essa espiritualidade em nós. Eu vou colocar uma prece para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Com muita gratidão a Deus pela oportunidade e pelos esclarecimentos recebidos por este Espírito que agora habita o corpo, sob o nome de Najat. E pela presença de vocês. Pela troca que nós temos fluídica através do estudo e dos pensamentos vibrando em sintonia. Que essa sintonia com os benfeitores espirituais possam derramar sobre nós bênçãos de luz, bálsamos de cura, de amor, de tudo que nós estamos precisando para esse momento e para iniciar as nossas semanas, os nossos próximos dias. Quem tiver com a água, que ela possa ser fluidificada e transformada em remédio para a cura das enfermidades do corpo e do espírito. Que a paz e o amor do Cristo permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Vou colocar a prece, né? E vamos vivenciar esse momento aí, conversando com Deus. Pouquíssimas pessoas conhecem. Vamos lá. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais essa oração do canal Yoga Mudra. Obrigada, Dona Maria. Eu sou a Raíssa Zocal e mais uma vez conversando com Deus, escrevi essa oração e a compartilho com você. Começa se conectando com a sua respiração, com esse portal de expansão e elevação, com o espaço do seu coração, com total presença no seu corpo, no aqui e no agora. Deus, te convido para o dia de hoje e cada vez mais para a minha vida. Com humildade te peço,
faça-se presente aqui e agora. Quero sentir-te em meu coração. Me dê força e coragem para enfrentar o que for preciso. Ilumina meus pensamentos e traz leveza para as minhas emoções. Atua em mim e através de mim, para que eu possa cada vez mais cumprir seu plano divino aqui na Terra. Que eu seja instrumento, que eu possa ser guiado pela tua força. Me acolho em teu abraço, me renovo em teu amor incondicional. Descanso na tua presença. Gratidão por todas as bênçãos derramadas em minha vida. Gratidão por estar sempre me guiando e amparando. Continua sentindo a presença do amor divino te preenchendo, te inundando. Tá terminando? Deixa eu ver. E fique nessa conexão o tempo que você sentir, mergulhando na presença do seu corpo, na consciência da sua respiração e na conexão com o divino que te habita, te nutre